Olá pessoal, e nesse vídeo eu quero falar de um tema, né, que já faz um tempo que eu estou querendo comentar aqui no canal, mas me faltavam algumas informações, né? Eu consegui já algumas para fechar aqui o roteiro que eu estava querendo fazer a respeito desse tema, que é a minha primeira playlist, né, a primeira playlist da minha vida. É claro que nos anos 90 a gente não usava esse termo playlist, né? Que usava o termo coletânea, seleção, que era justamente voltado àquelas seleções que a gente fazia em fita cassete, né, quando a gente gravava músicas variadas de discos ou de CDs ou da rádio. Naquela época a curadoria musical era feita mesmo de forma manual, né? Não tinha questão de algoritmos, né, para editar o que você tinha que ouvir, né? Você tinha que pedir emprestado, né, algum CD, algum disco, ou então ficar escutando a programação da rádio e aguardando, né, aquela música que você queria para poder gravar lá numa fita cassete. E isso dava trabalho, né, exigia paciência, porque você tinha que ter aquele tempo, né, para montar ali as canções que você queria dentro daquela fita cassete. E a experiência que eu quero contar, ela aconteceu comigo justamente no início dos anos 90, bem no início mesmo, quando eu e minha irmã nós ganhamos uma fita cassete de um tio, né, que ele gravou uma programação da FM Esperança de São Luís, e nessa gravação tinha tanto músicas nacionais quanto internacionais. E mal sabia meu tio que essa fita cassete iria moldar toda a perspectiva e todo o meu gosto musical a partir dali. E os anos foram passando, né? Algumas canções eu fui descobrindo e outras só ficavam na minha memória mesmo e eu não conseguia descobrir quem cantava. Tinha dia que eu amanhecia, né, com aquele trecho na mente, eu ficava tentando lembrar, né, do restante da canção, e não tinha internet na época e fiquei por isso mesmo, né, sem saber quem é que cantava a música. Porque nas gravações da fita, né, não tinha o locutor falando o nome do cantor ou da música. Eu fiquei sem saber mesmo. E com o advento da internet, eu consegui encontrar mais informações através das comunidades do Orkut, né? Mas mesmo assim, ainda faltavam outras, né, que eu não consegui de forma fácil, né? Porque naquela época não tinha YouTube ainda, não tinha streaming como a gente conhece hoje, né? Então as informações eram bem mais escassas na internet lá no início dos anos 2000. Eu ainda cheguei naquela época a ripar essa fita para MP3, mas depois, infelizmente, acabei perdendo o arquivo, né, quando formatei o computador, esqueci de salvar o arquivo e a fita também se perdeu, deixando as músicas apenas na minha memória, o que tornou a busca ainda mais difícil. Mas algumas pessoas me ajudaram a descobrir, né, as demais canções, né, que eu estava tentando procurar. E eu vou citar elas aqui justamente na ordem que eu me lembro. Começando por Para Onde Vão as Aves, do Sérgio Lopes, Grumari, do Semeando, Qual é o Amor, do J Neto, I Love You, da Amy Grant, Sua Vida Não é História, do Semeando, Ship of Love, da Sheila Walls, Paisagem, da Banda Luz, Testimony, da Kim Hill, Te Amo, do Sérgio Lopes, Love, do Petra, Cada Momento, do grupo Nova Geração, JESUS, do Marcos Antônio, Somente Deus, Banda Cats, Vamos Dar as Mãos, J Martins é um cantor aqui do Maranhão, Nobody Loves Me, de Garben Key e Amy Grant, Não Vou Esquecer, Sérgio Lopes, e Solenti, Danny Barrios, e a última aqui da sequência, The Love is World, de B.J. Thomas. E resgatar essa playlist para mim não foi apenas uma arqueologia de arquivos digitais, mas foi também resgatar uma parte da minha história, uma parte importantíssima que definiu, né, muito do que eu iria gostar e até mesmo ser, né, nos anos seguintes a respeito de música. Encerrando esse vídeo, quero deixar aqui meus agradecimentos, primeiramente ao meu tio Leal, que nos presenteou com essa fita. Eu não sei nem se ele se lembra disso, mas quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Agradecer também ao meu amigo de infância, o Kenny Robinson, que me ajudou a descobrir muitas das canções em inglês, dessa playlist. Também agradecer ao Leonardo Lourdes, que também é um seguidor aqui do nosso canal, que me ajudou a descobrir a música Paisagem, da Banda Luz. E também agradecer ao irmão Salvador de Souza, que é um historiador de música cristã. Ele, inclusive, escreveu o livro História da Música Evangélica no Brasil, né? E ele me ajudou a descobrir a música Somente Deus, da Banda Cats. Obrigado a todos vocês que me ajudaram a montar essa playlist. Ainda está faltando uma canção que eu não consegui descobrir porque eu tenho na mente apenas um trechinho, né, do solo dela. Então essa daí eu não sei se eu vou conseguir descobrir qual é. Mas se eu conseguir, eu volto aqui para falar depois no canal, porque eu creio que ela também merece fazer parte da playlist, ainda que eu tenha só um pedacinho dela na mente. Ela não foi gravada completa, né, na fita. Mas as demais estão disponíveis aqui na playlist que eu coloquei especialmente no canal, né? Primeiramente coloquei para eu curtir, né, mas também achei interessante compartilhar, né, isso com outras pessoas, a fim também que as pessoas saibam como era aquela miscelânea musical no início dos anos 90 nas rádios.
né, que aí era tudo muito eclético, né, não era fechado em estilos específicos. Era toda uma salada mista, muito legal, que hoje em dia a gente quase não vê, né, nas rádios online. Então, pessoal, é isso. E vocês também tiveram alguma experiência assim, né, com a primeira coletânea em fita cassete, ou uma coletânea no vinil ou em CD? Se você teve essa alguma experiência marcante com que você lembra, né, dessa primeira playlist, coloque aqui nos comentários, compartilhe conosco também. E nos vemos na próxima, se assim Deus nos permitir. Até lá!